Fala galera, o WhatsApp aqui quem fala é o Richard Duarte, estamos aí para mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje, muito importante, começaremos a ver outro tempo verbal. Exatamente, começaremos a ver o nosso passado, o passado no inglês. Tá bom, pessoal? Antes de a gente ir diretamente para a aula, eu vou fazer aqui uma situação específica, porque aqui, pessoal, nesse material eu coloquei aqui todos os verbos que a gente aprendeu até aqui. Então, todos os verbos que a gente viu aqui no nosso material, na mesma ordem, que a gente foi aprendendo, na mesma ordem. E aqui eu coloquei também uns aqui, mais aqui para baixo, novos verbos. Alguns importantes também para a gente estar aprendendo, para a gente usar no nosso vocabulário. Quanto mais verbos a gente saber, melhor. Então, aqui são todos os verbos que a gente aprendeu. A gente vai começar a vê-los, no passado, pessoal. Então vamos lá. Antes da gente trabalhar com esses verbos aqui, vou abaixar um pouquinho. Eu quero falar para vocês que todo verbo no inglês, com exceção daqueles modal verbs, que a gente falou no passado, por exemplo, a gente viu até agora o can, ele é um modal verb, ele é um verbo diferente, tá? Então, com exceção dos modal verbs, como que a gente viu até agora, como por exemplo can, todo verbo ele tem três formas, três tempos, três tenses, Então, quais são eles? É o presente, que é o que a gente está vendo agora, aqui, ó, o verbo to eat, comer, to drink, beber, to speak, falar, to need, precisar. Isso aqui está tudo no presente, pessoal. Tudo que a gente estudou até agora é no presente. Então, aqui, ó, verbos no presente. Então, aqui, ó, presente. A gente tem o pretérito, Pretérito, que é o passado, o chamado também de passado. E nós temos também o particípio no inglês. Então, o inglês ele tem três tempos, Três tenses, são tipos do verbo, Então, nós temos o presente, que é o que a gente estava vendo até agora. Sempre quando tiver esse to na frente do verbo, ele está no presente, pessoal. To eat, comer, to drink, beber. Tem o pretérito, que é o passado, que a gente vai aprender. E o particípio, tá? Então, todos os verbos que a gente aprendeu, só com exceção dos modal verbs, eles têm três formas, tá bom? O presente, o pretérito, que é o passado, e tem o particípio. Perfeito, pessoal? Outra coisa, outro detalhe que a gente tem que colocar aqui, além do verbo ele ter três tempos, existem dois tipos de verbos. Verbos regulares e verbos irregulares, tá bom? Então, existem três tenses, três tempos, presente, o pretérito e o particípio, que a gente vai aprender hoje, tá? E nós temos dois tipos de verbos, que são os verbos regulares e os verbos irregulares, tá? Então, vamos começar aqui olhando naquele site lá, o site que eu tinha recomendado para vocês. Aqui, ó. Esse aqui, pessoal. Lembra desse site aqui que eu tinha recomendado para vocês? Vai estar em alguma das últimas aulas. Eu recomendei esse site que ele conjuga, Conjuga os verbos. Então, vamos colocar um verbo aqui que a gente aprendeu. O verbo to eat. Então, o verbo to eat aqui, ó. Coloquei aqui, dei um enter, agora vai carregar, ó. Então, aqui, ó. Nós temos o infinitivo, ó, do verbo to eat, que é o verbo comer, ó, to eat. O infinitivo é o presente, tá, gente? Infinitivo. Nós temos o pretérito, que é o passado, ó, o passado do verbo to eat. Aqui a gente vai ver já direitinho a pronúncia. E aqui nós temos o past participle, que é o particípio no português. Então, ou seja, ó, o verbo to eat ele tem três formas, ó, o presente, passado e o particípio. Tá bom? Então, perfeito. Essas são as questões do presente, passado e particípio. E tem a questão do que eu falei, dos verbos serem regulares e irregulares. Vamos primeiro trabalhar, pessoal, somente com os verbos regulares, tá? O que são verbos regulares? O que são verbos, regulares? Verbos regulares são todos os verbos que o passado, ou seja, aqui é o passado, ele termina com ed. Ou seja, você vai ter o verbo e o passado dele vai terminar com ed. Como assim? Vamos pegar um verbo que eu já sei que é regular, o verbo to need. Ó, vou pegar ele aqui e vou jogar lá no site. Ó. Olha aqui, o presente e o passado dele. Olha como vai ficar. To need, ó, to need, dê enter.
presente, to need, a gente aprendeu. Ao passado, needed, só foi acrescentado o ed no final. Então, sempre que você vê um verbo com passado, né, o pretérito aqui, ó, tiver ed no final, ele é um verbo regular. E qual é a característica do verbo regular? A primeira delas, o final aqui, ó, termina com ed para fazer o passado. Você pega o verbo no presente, só tirar o to e colocar o ed no final do verbo aqui, ó, need. Colocou ed. E outra coisa também é que o particípio, ele é a mesma palavra do pretérito, né, do passado. Então, o verbo regular tem duas características. Primeiro, termina com ed, o passado dele. E a segunda característica, o particípio, ele é igual ao pretérito. Então, o verbo regular é bem mais fácil, porque alguns verbos que são irregulares, qual é a característica dos irregulares, né? Aqui você vai ter o verbo irregular, aí o passado dele não vai terminar com ed. Não vai terminar com ed, vai ser um verbo, pode ser diferente, ou pode ser também igual, mas não vai terminar com ed. E o particípio aqui, ele pode ser igual ao pretérito, ou ele pode ser uma palavra completamente diferente. Vamos lá, para ficar na prática, vamos trabalhar primeiro com os verbos regulares, tá? Então, eu vou pegar aqui somente os regulares. Vamos lá. Primeiro verbo, que a gente acabou de ver, o verbo to need. Ele é regular, né? Regular. Então, qual é o passado dele? O passado dele é needed. Needed. Olha a pronúncia, pessoal. Needed. 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 E qual é o particípio dele? Needed também. Tá bom? Então, por exemplo, o verbo no presente, precisar, né? To need, precisar. Aí o passado é precisou, né? Precisou, passado, precisou lá atrás. Ou vai depender da pessoa, de acordo com a pessoa, né? Por exemplo, eu precisei, você precisou, ele precisou, entendeu? Vocês precisaram. Então, o needed é toda essa forma no passado. E o particípio aqui, ele é aquela forma, pessoal, na questão do ado, ido, por exemplo, precisado. Esse aqui é precisado. Então, precisar, precisou, precisei, precisaram, toda a forma do passado. E o particípio é precisado, tá? Então, needed. To need, needed, passado, e needed, particípio. Verbo to want, também ele é regular. Então, to want, querer, né? To want. Passado, wanted, e particípio, wanted. Como ele é regular, o passado dele termina com ed, vou colocar o ed, e o particípio é igual ao passado comum. Então, to want, wanted, wanted. Perfeito, pessoal? Próximo verbo regular, verbo to play. Então, verbo to play, vamos prestando atenção na pronúncia, tá, pessoal? Então, vamos começar. To need, passado, needed, needed. Tá? Quando o verbo é regular, a pronúncia é a mesma, tanto para o passado quanto para o particípio. E a palavra também é escrita da mesma forma, tá? Então, to need, presente. Passado, needed, needed. Verbo to want, querer. Passado, wanted, wanted. Ou você também pode falar wanted, wanted. Conforme o sotaque americano, né? Wanted. Agora o verbo to play, tá? Verbo to play, passado, ele também é regular. Played, 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 tá? To play, played, played. Então, vocês verem, pessoal, quando o verbo é regular, é só você colocar o ed no final para fazer o passado dele. To play, played, played. Próximo verbo regular. To work. Olha as pronúncias, tá, pessoal? To work. Passado, worked, worked e worked, tá? A pronúncia é kt, worked. O to see não é regular, ele é irregular. O sleep é irregular. O verbo to like, ele é regular. Então, to like, passado, liked, liked, tá? O to go é irregular. O verbo to study é regular. Então, to study, studied, 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 tá? O verbo to buy,
ele é irregular. O verbo to sell, ele é irregular. O verbo to understand, ele é irregular. O verbo to have, ele é irregular. O verbo to write, ele é irregular. O verbo to read, não, o verbo ler, ele é irregular. O verbo to help é regular. Então, to help, passado, helped, helped, tá? Não é porque eles terminam com ed, pessoal, que todas as palavras vão ser pronunciadas iguais, tá? Então, cada palavra pode ter sua pronúncia, mas eles seguem um padrão, tá? Vamos lá. Verbo to know, ele é irregular. Verbo to give, irregular. O verbo to prefer, ele é regular. Então, to prefer, preferred, 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 preferred. Olha a pronúncia, pessoal. To prefer, preferred, preferred. Próximo verbo, o verbo to live, ele é regular também. To live, lived, lived, tá? O verbo to open é regular também. To open, opened, opened. Verbo to close, olha a pronúncia. To close, closed, closed, tá? Verbo to take, ele é irregular. O verbo to start é regular. To start, started, started. Então, pessoal, tem que gravar, tem que estudar para saber qual é regular e qual é irregular, tá? Então, o verbo to come, ele é irregular. O verbo to say, ele é irregular. O verbo to stay, ele é regular. Então, to stay, stayed, stayed, tá? O verbo to visit, regular. To visit, visited, 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 tá? O to do é irregular. E o verbo to cook, regular. To cook, cooked, cooked. O verbo to finish também é regular. To finish, finished, finished, finish, finished, finished. O verbo to make, ele é regular. Desculpa, ele é irregular. O verbo to make. O verbo to learn, ele tem duas formas. Ele tem a forma regular e a forma também irregular, tá, gente? Tem verbo que ele pode ser os dois, regular e irregular. Deixa eu mostrar para vocês naquele site lá, ó. Aqui, vou colocar para você aqui o verbo to learn, ó. Ele tem duas formas, ó. Olha o passado dele aqui, ó. To learn, o presente, aprender. Learned é o passado, ó, com ed. E ele também tem um learned, learned, sem o ed, né? Então, o verbo to learn, ele é tanto regular quanto irregular, tá? Tem verbos que é os dois. Mas você pode usar a forma regular que não tem problema, tá? Então, vamos considerar ele aqui regular. To learn, learned, learned. Agora, nós temos o verbo to walk. Verbo to walk, regular, walked, walked. Verbo to wash, washed, washed, washed. Nós temos o verbo to talk, também é regular. To talk, talked, talked. Tá, gente, não precisa ficar se preocupando, meu Deus, tem que aprender. A gente vai fazer os exercícios, é que eu já estou adiantando bastante coisa, pessoal. Neste curso eu quero adiantar o máximo para vocês, tá? Então aí no decorrer dos exercícios a gente vai treinando a pronúncia e vocês vão gravando, ó, tá? Mas estão prestando atenção aqui na questão das pronúncias, ó. Quando ele é K, quando o verbo no presente ele é K, o passado ele segue um padrão, ó. Talked, ó, esse kt, kt. Por exemplo, walk, walk, walked. Viu? Quando ele é K, ele tem um padrão. To hurt, ele é irregular. O can, ele é modal verb. A gente vai aprender mais pra frente, tá? A gente vai aprender. O to be a gente vai ver também que ele é irregular. E agora os novos verbos aqui, né? Que a gente ainda não viu no material, mas eu já vou adiantar. Então, o verbo to try, né? O verbo to try é o verbo tentar. Tentar, ele é regular. Então, to try, tried, tried. O verbo to drive, ele é irregular. O verbo to pay, ele é regular.
To pay, paid, paid. Agora o verbo to remember. O verbo to remember é o verbo lembrar. O verbo to pay é o verbo pagar, tá, pessoal? Então, to try, tentar. O verbo to drive, dirigir. To pay, pagar. To remember, lembrar. To remember, remembered. Ele é regular. Remembered, remembered. O verbo to run, ele é irregular. O verbo to think, ele é irregular. O verbo to lie, que é mentir, ele é regular. To lie, lied, lied. O verbo to ride, ele é irregular. O verbo to sing é irregular. E o verbo to teach, ele é irregular. Então, perfeito, pessoal. A gente viu aqui todos os verbos dessa lista que são regulares, né? Irregulares. Então, aqui, ó. Regulares. Eu não vou pintar não, porque pode ficar... Vou pintar aqui, então, de verde, esses daqui. Os que são regulares, então vai ficar de verde, ó. Todos que são regulares vão ficar de verde, tá? To need, to want, to play, to work. São todos verbos regulares, ou seja, que termina com ed no passado, tá? Aqui, to understand, não... To help. Então eu vou pronunciar, desculpa pessoal, eu vou pronunciando para ficar mais fácil, agora devagar, hein? Ó. Então, ó, to need, presente, passado, needed, 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 needed. To want, tu pode falar wanted, wanted ou wanted, wanted, tá? To want, wanted, wanted, or to want, wanted, wanted. To play, played, played. To work, worked, worked. To like, liked, liked. To study, studied, studied. Próximo aqui. To help, helped, helped. Descendo mais aqui. Opa, tô pulando vários. To prefer, preferred, preferred. To live, lived, lived. To open, opened, opened. To close, closed, closed. To start, started. Você pode falar started, started ou started, started. Tá, pessoal? To stay, stayed, stayed. To visit, visited, visited ou visited, visited. To cook, cooked, cooked. To finish, finished, finished. To learn, learned, learned. To walk, walked, walked. To wash, washed, washed. To talk, talked, talked. E aqui, to try, tried, tried. To pay, paid, paid. To remember, remembered, remembered. To lie, lied, lied. Então, esses foram os verbos regulares, pessoal. Agora, na próxima aula, nós veremos e vamos classificar aqui todos os verbos irregulares e suas particularidades. Tá bom, pessoal? Thank you, guys. I'll see you in the next video. Bye!